Meu nome é Haley Mitchell e tenho 32 anos. O dia em que meu pai morreu também foi o dia em que tive que fazer a escolha mais difícil da minha vida. Quando pedi à minha chefe, que por acaso é minha cunhada, Alison, 3 dias para enterrar meu pai, ela me deu um ultimato: escolher entre trabalho e família. O que ela não esperava era que eu escolhesse os dois e saísse com um acordo de 39 milhões de dólares que ela tentou me roubar. Antes de contar como transformei a traição da minha família no meu maior triunfo, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já teve que escolher entre trabalho e família. Acredite, esta história pode mudar para sempre a sua visão sobre essas escolhas. Cresci como a menininha do papai em todos os sentidos da palavra. Meu pai, Samuel Mitchell, fundou a Mitchell Enterprises a partir de um pequeno hotel no centro de Seattle. Ainda me lembro de correr pelos corredores daquele primeiro estabelecimento aos 5 anos, ajudando meu pai a dobrar guardanapos para a sala de jantar enquanto ele me ensinava a administrar o negócio. Lembre-se sempre, Haley, ele dizia, como você trata as pessoas é mais importante do que quanto dinheiro você ganha. Essas palavras se tornaram a base não apenas do nosso relacionamento, mas de toda a minha abordagem à vida. Quando terminei o ensino médio, a Mitchell Enterprises já havia se expandido para 15 hotéis boutique de luxo na região noroeste do Pacífico. Meu irmão, Jason, 4 anos mais velho que eu, já havia ingressado na empresa após concluir sua graduação em administração. Segui seus passos, concluindo meu MBA com foco em gestão hoteleira, determinado a ajudar a dar continuidade ao legado do meu pai. Nossa dinâmica familiar sempre foi calorosa, porém complexa. Minha mãe, Grace, apoiava as ambições do meu pai, mantendo o coração da nossa família. Jason sempre foi mais analítico e reservado, herdando a natureza prática da nossa mãe. Herdei a paixão e a habilidade de lidar com pessoas do meu pai. Formamos uma boa equipe, complementando os pontos fortes e fracos um do outro. Por isso, foi um choque quando meu pai nomeou Alison, esposa de Jason há apenas 3 anos, como CEO da Mitchell Enterprises no ano passado, enquanto eu assumi o cargo de diretora de operações. O anúncio veio logo após o primeiro ataque cardíaco do meu pai, o que foi um sinal de alerta que o forçou a considerar o planejamento da sucessão mais seriamente. Alison tem uma perspectiva de fora, meu pai me explicou em particular, depois de ver minha expressão magoada. Às vezes, olhos novos enxergam oportunidades que o resto de nós perde. E você, Haley, é o coração desta operação. Você entende nosso pessoal, nossos clientes, o que torna a Mitchell Enterprises especial. Preciso de você nas operações porque é aí que nossos valores vivem ou morrem. Aceitei a decisão dele, embora tenha doído. Alison havia trabalhado em hospitalidade corporativa antes de se casar com Jason, mas não estava na Mitchell Enterprises há tempo suficiente para realmente entender a cultura da empresa. Mesmo assim, confiei no julgamento do meu pai e me comprometi a fazer funcionar. Nos primeiros meses, as coisas progrediram sem problemas. Eu cuidava das operações diárias de todos os 19 hotéis que agora possuíamos, enquanto Alison se concentrava em estratégias de expansão e relações com investidores. A saúde do meu pai pareceu se estabilizar, e ele permaneceu como presidente do conselho, embora com menos frequência no escritório. Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais de alerta, pequenas decisões que Alison tomou priorizando lucros de curto prazo em detrimento do bem-estar dos funcionários, a maneira como ela descartou as preocupações de alguns dos nossos funcionários mais antigos, como ela começou a me excluir de reuniões importantes enquanto assumia o crédito pelas melhorias operacionais que minha equipe havia implementado. A tensão entre nós aumentou gradualmente, especialmente quando notei que ela tomava decisões unilaterais sem consultar o conselho, novos fornecedores substituindo nossos parceiros de longa data, muitas vezes com custos mais altos, mas qualidade questionável, reclamações da equipe sobre a redução de benefícios que nunca pareciam chegar aos ouvidos do meu pai. Quando eu expressava minhas preocupações, Alison sorria com um sorriso forçado e dizia: "É assim que as empresas modernas funcionam, Haley." A abordagem do seu pai era charmosa, mas ultrapassada. Apesar desses desafios, continuei focado em manter os padrões que meu pai havia estabelecido. Viajei entre as propriedades, treinei a equipe pessoalmente e garanti que a experiência Mitchell permanecesse consistente em todos os locais. Meu pai percebeu isso e me ligou tarde da noite, depois de analisar nossos relatórios de satisfação do cliente. "Você está mantendo o espírito vivo, Haley", disse ele, com a voz mais fraca do que eu me lembrava, mas cheia de orgulho. "Não deixe ninguém mudar isso. É o que nos torna especiais."
Enquanto isso, eu vinha trabalhando há meses na nossa maior oportunidade até então, uma potencial parceria com a Nakamura International, um grupo de investimentos japonês interessado em levar a marca Mitchell para a Ásia. O negócio valeria 39 milhões de dólares em capital imediato, com receitas projetadas de mais de 100 milhões de dólares nos primeiros 5 anos. Eu havia cultivado o relacionamento pessoalmente, passando inúmeras horas em videochamadas, preparando propostas detalhadas e até aprendendo japonês básico para demonstrar respeito durante as negociações. A princípio, Allison demonstrou pouco interesse no acordo com a Nakamura, concentrando-se em uma potencial fusão com uma rede hoteleira maior que, essencialmente, absorveria nossa marca. Mas, à medida que a parceria com Nakamura ganhava força e os investidores demonstravam interesse entusiasmado, ela de repente percebeu. 2 semanas antes da apresentação final, ela começou a se envolver na comunicação com a equipe de Nakamura, revisando meus materiais de apresentação e sugerindo alterações de última hora em nossa proposta. Preciso liderar esta apresentação, ela me informou casualmente durante uma reunião de gestão. Como CEO, é importante que eu estabeleça o relacionamento principal com parceiros dessa magnitude. Reagi da forma mais diplomática possível. A equipe Nakamura está trabalhando diretamente comigo há 7 meses. Eles mencionaram especificamente o quanto apreciam nossa comunicação consistente. Mudar a dinâmica agora pode passar a mensagem errada. O sorriso de Allison não alcançou seus olhos. Tenho certeza de que eles entenderão o CEO assumindo um papel mais ativo à medida que nos aproximamos da linha de chegada. É prática padrão. O que não era prática comum foi como ela começou a reformular minha proposta cuidadosamente elaborada, mudando o foco da nossa experiência única para os hóspedes para cronogramas de expansão agressivos que eu sabia que não conseguiríamos manter sem comprometer a qualidade. Quando expressei preocupações, ela as descartou, dizendo que tinha medo de crescer. A saúde do meu pai piorou ainda mais durante esse período. Ele parou de vir ao escritório completamente, embora me ligasse ocasionalmente para saber como eu estava. Não o sobrecarreguei com minhas preocupações sobre a Allison, pois não queria aumentar o estresse durante sua recuperação. Em vez disso, concentrei-me na preparação para a apresentação de Nakamura, determinado a garantir que a parceria refletisse nossos verdadeiros valores, independentemente de quem fizesse o pitch final. Na noite anterior à nossa revisão interna da apresentação, fiquei até tarde no escritório, refinando projeções financeiras e estruturas de garantia de qualidade que, na minha esperança, equilibrariam as metas agressivas de crescimento da Allison. Quando estava prestes a sair, ouvi vozes na sala de reuniões, Allison e Jason, que raramente ficavam depois das 18 horas. Assim que este acordo for fechado, poderemos prosseguir com a reestruturação, disse Allison. O conselho verá que é sensato consolidar as operações assim que tivermos o capital de Nakamura nos apoiando. E a Haley? Perguntou meu irmão. Ela não vai apoiar a liberação dessas propriedades. O apego emocional de Haley aos primeiros hotéis do pai é exatamente o motivo pelo qual precisamos tomar essas decisões sem a participação dela, respondeu Allison. Negócios não são uma questão de sentimento. Essas propriedades antigas estão reduzindo nossas margens de lucro. Fiquei paralisado no corredor escuro, percebendo que eles estavam discutindo a venda das propriedades originais da Mitchell, incluindo o primeiro hotel que meu pai construiu com as próprias mãos. Não eram apenas ativos em um balanço patrimonial, eram a base de tudo que defendíamos. Naquela noite, liguei para o meu pai, mas não obtive resposta. Deixei uma mensagem dizendo que precisava do conselho dele sobre algo importante e tentei dormir, com a mente a mil pensando no que eu tinha ouvido e em como lidar com a situação. Mal sabia eu que, pela manhã, tudo mudaria de maneiras que eu jamais poderia imaginar. A ligação chegou às 5h43. Eu já estava acordada, revisando as anotações para a reunião com investidores marcada para mais tarde naquele dia, quando meu celular acendeu com o nome da minha mãe. Mãe, respondi, imediatamente alerta. Ela nunca ligava tão cedo. A voz dela falhou do outro lado da linha. Haley, é seu pai. Ele teve outro ataque cardíaco. A ambulância acabou de sair. Encontre-nos no Hospital Geral de Seattle. O mundo se inclinou em seu eixo. Não me lembro de me vestir ou de dirigir até o hospital. A próxima lembrança clara que tenho é da sala de espera estéril, das luzes fluorescentes muito fortes e do rosto da minha mãe quando o médico se aproximou de nós. Eu sabia antes mesmo que ele falasse, a mão gentil no ombro da minha mãe, a compaixão praticada em seus olhos.
Fizemos tudo o que podíamos, disse-lhe suavemente. Sinto muito pela sua perda. Mamãe desabou em meus braços, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Samuel Mitchell, o homem que construiu um império tendo a bondade e a integridade como alicerces, partiu aos 64 anos. Jason chegou 30 minutos depois, com uma expressão chocada, mas controlada. Ele abraçou a mãe brevemente e depois deu um passo para trás, já no celular, mandando mensagem para alguém. Senti uma pontada de raiva por seu distanciamento, mas a tristeza superou todo o resto. Preciso avisar a Alison, disse ele, afastando-se para fazer uma ligação. As horas seguintes passaram em um turbilhão de papelada, decisões e lágrimas. Fomos levados para nos despedir do papai, seu corpo em paz, mas irreconhecivelmente imóvel. Mamãe colocou sua aliança em sua mão antes de levá-lo embora, sussurrando palavras de despedida que fizeram meu coração se partir em pedaços. No meio da manhã, Alison chegou ao hospital, impecavelmente vestida com um taier cinza escuro. Ela abraçou a mãe e expressou as devidas condolências, mas notei que ela olhava o relógio enquanto discutíamos os preparativos imediatos. Jason, o conselho precisará ser notificado imediatamente, disse ela durante um momento de pausa na conversa. E Haley, e a apresentação de Nakamura? É daqui a 3 dias, encarei-a, incrédula. A apresentação? Meu pai acabou de falecer, Alison. Ela teve a delicadeza de parecer momentaneamente envergonhada. Claro, estou apenas pensando na prática. Esses investidores vieram de Tóquio especificamente para esta reunião. Adiar pode colocar em risco tudo pelo que trabalhamos. Vamos dar um jeito, eu disse com firmeza. Agora, precisamos planejar o funeral do papai. O resto do dia foi dedicado aos preparativos. O pai havia deixado instruções detalhadas, felizmente, o que facilitou algumas decisões. O funeral seria realizado em 3 dias na capela onde ele e a mãe se casaram. Ele queria ser cremado, com suas cinzas espalhadas no Monte Rainier, onde havia pedido a mãe em casamento 40 anos antes. Naquela noite, nos reunimos na casa dos meus pais, a mesma casa onde eu havia crescido, apesar do sucesso do meu pai. Minha mãe sempre insistira em manter a primeira casa, outro exemplo de como eles priorizavam o valor sentimental em detrimento do status. Vizinhos e amigos próximos trouxeram comida e condolências enquanto estávamos sentados, atordoados, ocasionalmente compartilhando memórias do papai que nos faziam rir em meio às lágrimas. Quando as pessoas começaram a ir embora, puxei Alison para um canto na cozinha. Sobre a apresentação do Nakamura, eu disse baixinho: preciso estar com a minha família nos próximos dias. O funeral é no mesmo dia da reunião. Alison encostou-se no balcão, de braços cruzados. Eu entendo que este é um momento difícil, Haley, mas você sabe o quão crucial este acordo é. Eu reconheço isso. É por isso que preparei tudo meticulosamente. Você tem todas as minhas anotações, a apresentação completa, as projeções financeiras, tudo o que precisa para lidar com isso sem mim. Ela franziu a testa levemente. A equipe Nakamura tem trabalhado diretamente com você. Eles esperam que você lidere a apresentação. Tenho certeza de que entenderão, dadas as circunstâncias. Meu pai acabou de falecer, Alison. Estou pedindo 3 dias para enterrá-lo e sustentar minha mãe. Certamente a empresa pode funcionar sem mim por tanto tempo. Algo brilhou em seus olhos, cálculo, não compaixão. Deixe-me pensar em como podemos lidar com isso. Conversamos amanhã no escritório. Eu estava prestes a insistir que não iria ao escritório no dia seguinte quando Jason entrou na cozinha. A mamãe está perguntando por você, Haley, disse ele. Ela quer dar uma olhada nas roupas do papai para o funeral. Quando saí, ouvi Alison murmurar para Jason: isso pode realmente funcionar a nosso favor. Parei no corredor, esforçando-me para ouvir mais. Agora não, sussurrou Jason. Falaremos disso depois. Naquela noite, depois de ajudar minha mãe a separar os pertences do meu pai, uma tarefa que nos deixou emocionalmente exaustos, fiquei acordado no meu quarto de infância. As estrelas fluorescentes que meu pai havia colocado no meu teto 25 anos antes ainda emitiam uma tênue luz verde. Fiquei olhando para elas, lembrando-me de como ele as havia organizado em constelações de verdade, transformando meu quarto em um planetário, enquanto me contava histórias sobre Órion, o caçador, e Cassiopeia, a rainha.
Sempre mire nas estrelas, cometa Halley, ele disse, usando seu apelido especial para mim. Mas lembre-se, o que mais importa é a jornada. Adormeci com lágrimas secando no rosto, completamente despreparado para a batalha que me esperava na manhã seguinte. Cheguei à sede da Mitchell Enterprises às 9h30 da manhã seguinte, tendo prometido à minha mãe que voltaria ao meio-dia para ajudar com os preparativos do funeral. O moderno prédio de vidro no centro de Seattle sempre me encheu de orgulho. Mas hoje, parecia frio e impessoal. Enquanto me dirigia à sala de Allison, à mesa do meu pai, não pude deixar de notar. Sua assistente, Brenda, me lançou um olhar compassivo. Sinto muito pelo seu pai, Halley. Ele era um homem maravilhoso. Obrigada, eu disse, tocado pela sinceridade dela. A Allison está disponível? Ela está esperando você, respondeu Brenda, gesticulando em direção à porta fechada. Allison estava sentada atrás de sua enorme mesa, revisando documentos quando entrei. Ela olhou para cima e gesticulou para que eu me sentasse. Halley, estive pensando na nossa situação, começou ela sem preâmbulos. O momento é certamente infeliz, mas os negócios não param por causa de uma tragédia pessoal. A reunião com Nakamura não pode ser adiada. Entendo, eu disse. Como mencionei ontem, você tem tudo o que precisa para fazer a apresentação sem mim. Passei 7 meses me preparando. É exatamente essa a questão, ela interrompeu. Você foi o ponto de contato neste negócio. Se eu intervir de última hora, enviaria uma mensagem de instabilidade aos investidores, especialmente considerando o falecimento de Samuel. Respirei fundo. O que exatamente você está dizendo, Allison? Ela se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos. Estou dizendo que você tem uma escolha a fazer. Ou você lida com a reunião com os investidores conforme planejado, ou vai ao funeral do seu pai. Não posso apoiar as duas coisas. A sala pareceu se inclinar para o lado. Você não pode estar falando sério. Está me dando um ultimato para perder o funeral do meu pai ou abandonar o maior negócio da história da nossa empresa? Estou sendo prática, respondeu ela friamente. A empresa precisa demonstrar continuidade e força durante essa transição. A equipe Nakamura precisa ver que estamos estáveis e comprometidos. E você acha que eles não entenderiam uma filha assistindo ao funeral do pai? Perguntei, incrédula. Nos negócios, a percepção é a realidade. Se você não estiver presente, isso sugere que este negócio não é sua prioridade. Se eu tiver que intervir sem a devida preparação, isso pode levantar preocupações sobre nossa organização interna. Levantei-me, a raiva transbordando em meio à dor. Isso é um absurdo. Meu pai fundou esta empresa. Ele dedicou a vida a ela. E agora você está me dizendo que eu não posso tirar nem 3 dias para enterrá-lo? A expressão de Allison endureceu. Se você decidir comparecer ao funeral, não terei escolha a não ser apresentar o pedido pessoalmente ao Nakamura. E devo avisá-la, Halley, que isso envolveria necessariamente uma reestruturação da proposta para se alinhar à minha visão para a empresa daqui para frente. A ameaça era velada. Ela assumiria o crédito pelo meu trabalho e alteraria o acordo para apoiar quaisquer planos que ela e Jason estivessem discutindo. As propriedades originais dos Mitchell, o legado do meu pai, provavelmente seriam as primeiras vítimas. Preciso falar com Jason, eu disse, tentando manter a voz firme. Jason entende o que está em jogo aqui, respondeu ela com um leve sorriso. Ele concorda que a empresa deve vir em primeiro lugar agora. Samuel teria desejado isso. Não ouse presumir o que meu pai teria desejado, eu disse, com a voz perigosamente baixa. A porta se abriu e Jason entrou. Ele parecia cansado, com os olhos sombreados pela falta de sono. Ouvi vozes alteradas, disse ele, olhando de um para o outro. Sua esposa acabou de me informar que preciso escolher entre ir ao funeral do meu pai e salvar a empresa dele, eu disse diretamente. Por favor, me diga que você não apoia isso. Jason se remexeu, desconfortável. Halley, é complicado. O momento é péssimo, mas este acordo. Vale a pena sacrificar nossa humanidade básica? Interrompi. Papai construiu esta empresa com base no respeito e na integridade. Ele jamais teria forçado ninguém a fazer essa escolha, muito menos a própria filha. Papai não está mais aqui, disse Jason baixinho.
Temos que tomar decisões difíceis agora. A traição foi mais profunda do que eu poderia imaginar, meu próprio irmão apoiando a esposa em detrimento da memória do nosso pai. Ao revisar as finanças ontem à noite, continuou Alison suavemente, notei alguns padrões preocupantes em nossas despesas operacionais. Vários de nossos imóveis mais antigos estão apresentando desempenho significativamente abaixo do esperado. Após a aquisição, precisaremos considerar a alienação desses ativos. E lá estava, a confirmação do que eu tinha ouvido. Ela planejava vender os hotéis Mitchell originais, à base de tudo que havíamos construído. Essas propriedades não visam apenas margens de lucro, argumentei. São a nossa herança. Elas personificam os valores que nos tornaram bem-sucedidos em primeiro lugar. Sentimento não traz dividendos, Haley, respondeu Alison. O conselho entenderá que escolhas difíceis são necessárias para o crescimento. O conselho sabe que vocês têm manipulado os orçamentos de manutenção desses imóveis para fazê-los parecer menos rentáveis, perguntei, e de repente me dei conta. Notei as discrepâncias, mas presumi que fossem erros contábeis. A expressão de Alison vacilou por um instante antes de se recompor. Não sei do que você está falando. Todas as decisões orçamentárias foram tomadas com os melhores interesses da empresa em mente. Gostaria de ver os registros financeiros completos, eu disse. Todos eles, não apenas os resumos que você tem fornecido ao conselho. Isso não será necessário, respondeu ela friamente. Você deveria se concentrar em decidir se vai ou não lidar com a apresentação do Nakamura. Preciso da sua resposta até o fim do dia. Quando me virei para sair, furiosa e desolada, a porta se abriu novamente. Michael Bennett, consultor jurídico de longa data da nossa empresa e amigo próximo do meu pai, estava parado na porta. Pela sua expressão, percebi que ele tinha ouvido pelo menos parte da nossa conversa. Haley, disse-lhe gentilmente, vim assim que soube do Samuel. Sinto muito. Assenti, lutando contra as lágrimas. Obrigada, Michael. Alison, Jason, ele reconheceu com um tom visivelmente menos caloroso. Preciso falar com vocês dois sobre os protocolos de sucessão que Samuel implementou. Mas primeiro, se não se importarem, gostaria de um momento com Haley. Na privacidade do meu escritório, finalmente me soltei. Entre soluços, expliquei a escolha impossível que Alison me apresentará. Michael ouvia atentamente, com o rosto gentil cada vez mais preocupado. Isso não é apenas antiético, Haley, disse ele. Isso potencialmente viola vários estatutos da empresa que Samuel estabeleceu. O que eu devo fazer? Perguntei desesperadamente. Não posso perder o funeral do papai, mas também não posso deixar a Alison destruir tudo o que ele construiu. Michael colocou a mão reconfortante no meu ombro. Samuel me disse uma vez que você era o único que realmente entendia o coração da Mitchell Enterprises. Acho que está na hora de revisarmos alguns documentos que ele deixou aos meus cuidados. Mas primeiro, vá para casa, para sua mãe. Tire o resto do dia. Nos encontramos mais tarde. Enquanto eu juntava minhas coisas para ir embora, meu computador apitou com uma notificação por e-mail. Era de Alison para toda a equipe executiva. Em vista dos eventos recentes, cuidarei pessoalmente da apresentação de Nakamura. Haley entrará em licença por luto imediatamente. Por favor, encaminhem todas as dúvidas operacionais para o meu escritório até novo aviso. Ela tinha tomado a decisão por mim, ou pelo menos era o que pensava. O que ela não percebeu é que também tinha acabado de declarar guerra. Passei a tarde com minha mãe, selecionando fotos antigas para o funeral. Cada imagem do meu pai, jovem e ambicioso com seu primeiro hotel, orgulhosamente inaugurando novos estabelecimentos, radiante nas férias em família, era tanto um conforto quanto uma ferida aberta. Ele tinha tanto orgulho de você, Haley, disse minha mãe, segurando uma foto minha com meu pai na minha formatura do MBA. Ele sempre dizia que você era a pessoa que realmente entendia o que a Mitchell Enterprises deveria ser. Estou tentando me segurar, mãe, respondi, com a voz embargada. Mas a Alison está tornando isso quase impossível. Eu não queria sobrecarregá-la com as políticas da empresa, mas o peso da situação estava me esmagando. Hesitante, expliquei o ultimato e o que eu temia que acontecesse com o legado do meu pai. Para minha surpresa, a expressão da minha mãe passou a ser de resolução, em vez de angústia.
Seu pai enfrentou desafios semelhantes quando estava construindo a empresa, pessoas que enxergavam cifrões em vez de sonhos, que queriam economizar em algo que ele se recusava a economizar. Ela se levantou e foi para o quarto, retornando com um pequeno diário de couro. Ele guardou isso desde o começo, seu diário de negócios. Ele gostaria que você o tivesse agora. Enquanto folheava as páginas da letra caprichada do meu pai, uma anotação de 15 anos atrás me chamou a atenção: recusei a oferta de fusão hoje. Teria triplicado o nosso valor no papel, mas a que custo? Alguns vão achar tolice, mas estou construindo algo para durar, não para vender. Integridade não é negociável. Às vezes, a escolha mais difícil e a escolha certa são a mesma coisa. Suas palavras ressoaram profundamente, esclarecendo o que eu precisava fazer. Papai não gostaria que eu abandonasse seu funeral por uma reunião de negócios, mas também não gostaria que eu abandonasse o trabalho de sua vida para pessoas que não compartilhavam seus valores. Preciso lutar pelo legado dele, mãe, eu disse finalmente, não apenas comparecer ao funeral dele. Ela apertou minha mão. Ele não esperaria nada menos. Faça o que precisa ser feito, Haley. Eu apoiarei qualquer decisão sua. Depois do jantar, encontrei Michael em um pequeno café longe do escritório. Ele chegou carregando uma pasta grossa e uma expressão preocupada. Estive revisando os registros financeiros, disse-lhe assim que nos sentamos em um canto reservado. Suas suspeitas estavam corretas. Alison vem minando sistematicamente a lucratividade dos imóveis originais por meio de contabilidade criativa, manutenções necessárias adiadas, iniciativas de melhoria da qualidade canceladas, orçamentos de marketing cortados, tudo isso enquanto os imóveis mais novos recebiam tratamento preferencial. Ela quer fazer com que pareçam passivos para justificar a venda deles depois do acordo com Nakamura, concluí. Exatamente. Mas tem mais. Michael pegou vários documentos. Seu pai alterou o testamento e certos estatutos da empresa há 3 meses, após seu segundo susto de saúde. Ele nunca registrou essas alterações oficialmente porque se recuperou e queria cuidar da transição pessoalmente. Ele me empurrou um documento. Esta é uma disposição especial sobre planejamento sucessório. Samuel estipulou que, em caso de sua morte, o controle acionário da empresa passaria para aquele de seus filhos que demonstrasse o maior comprometimento com os princípios fundadores da empresa. Li a linguagem jurídica, com o coração disparado. Então, o conselho teria que avaliar Jason e eu com base em nossas ações. Sim, com ênfase especial nas decisões tomadas em períodos de crise. Samuel acreditava que o caráter se revela sob pressão, disse Michael, sorrindo levemente. Seu pai era mais sábio do que a maioria imaginava. Mas como isso nos ajuda agora? O conselho nem sabe dessas emendas. Eles vão se eu apresentar os documentos amanhã de manhã, o que sou legalmente obrigado a fazer agora que Samuel faleceu, respondeu Michael. Ele se inclinou para a frente. Haley, acho que há uma maneira de você comparecer ao funeral do seu pai e salvar a empresa dele, mas isso exigirá um planejamento cuidadoso e um timing perfeito. Durante as 3 horas seguintes, desenvolvemos uma estratégia. Michael apresentaria os documentos alterados logo pela manhã. Enquanto isso, eu reuniria evidências de manipulação financeira e prepararia uma versão modificada da apresentação de Nakamura, uma que honrasse a visão do meu pai e, ao mesmo tempo, abordasse preocupações legítimas com o crescimento. Tem mais uma coisa, disse Michael ao concluirmos. Entrei em contato com vários membros do conselho que eram próximos do seu pai. Eles estão preocupados com a direção que Alison vem tomando e apoiariam uma revisão emergencial da liderança. Você acha que poderíamos removê-la do cargo de CEO com evidências suficientes e uma visão alternativa convincente? Sim, mas você precisa estar disposta a se apresentar, Haley. O conselho não agirá a menos que haja um sucessor claro e pronto. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Eu nunca havia sonhado em ser CEO, contentando-me em trabalhar ao lado do meu pai nas operações. Mas as circunstâncias haviam mudado. Alguém precisava proteger o que meu pai havia construído, e estava claro que esse alguém tinha que ser eu. De volta a casa, passei a maior parte da noite revisando os registros financeiros que Michael havia fornecido, documentando discrepâncias e aprimorando minha apresentação. Também entrei em contato com vários funcionários leais que haviam expressado preocupações sobre decisões recentes da administração, pedindo sua perspectiva e apoio.
Ao amanhecer, eu já tinha os contornos de um plano. Eu compareceria ao funeral do meu pai pela manhã, faria meu elogio fúnebre, à tarde, chegaria à reunião com Nakamura. Seria difícil, mas possível. Mais importante ainda, eu estaria preparado para confrontar Alisson com evidências de sua má gestão e apresentar um caminho alternativo, que honrasse o legado do meu pai e, ao mesmo tempo, abraçasse o crescimento necessário. Ao nascer do sol, fiquei em pé na minha janela, observando a luz se espalhar pelo horizonte de Seattle. Entre as torres reluzentes, eu consegui avistar o Mitchell Hotel original, com sua fachada clássica que lembrava onde tínhamos começado. Não vou te decepcionar, pai, sussurrei. Vale a pena lutar por algumas coisas. A manhã do funeral amanheceu clara e fresca, um daqueles raros dias em Seattle, em que o céu está perfeitamente azul e o Monte Rainier se destaca à distância. Parecia apropriado de alguma forma, como se o próprio tempo estivesse prestando homenagem ao meu pai. Acordei antes do despertador, tendo dormido apenas algumas horas inquietas. No silêncio que antecede o amanhecer, dirigi até a funerária onde o corpo do meu pai estava sendo preparado para o funeral. Eu havia combinado com o diretor um momento a sós para me despedir. A sala de velório era tranquila, com iluminação suave e o perfume de lírios, a flor favorita do papai. Ele parecia ele mesmo, apenas dormindo, no terno feito sob medida que usará na minha formatura do MBA. Sentei-me ao lado dele, sozinha com meus pensamentos e lembranças. Queria que você estivesse aqui para me dizer que estou fazendo a coisa certa, sussurrei, pegando sua mão uma última vez. Estava fria e imóvel, tão diferente do aperto quente e firme de que eu me lembrava. Estou com medo, pai. Mas estou tentando ser corajosa, como você me ensinou. Coloquei um pequeno objeto no bolso do seu paletó, uma pedra polida do Monte Rainier que ele me dera quando eu era criança. Você sempre dizia para manter os olhos no topo da montanha, mas os pés no chão, continuei. Estou tentando fazer as duas coisas hoje. Depois de mais alguns minutos de reflexão silenciosa, beijei sua testa e fui embora, minha resolução fortalecida por esse último momento juntos. A capela lotou rapidamente para o culto das 10 horas. Quase 300 pessoas compareceram, funcionários, colegas de trabalho, amigos e familiares. Minha mãe sentou-se na primeira fila, digna em sua dor, amparada pela irmã, que viera de Chicago. Jason sentou-se ao lado dela, com Alison ao lado, num vestido preto apropriadamente sóbrio. Ela pareceu surpresa ao me ver chegar a tempo para o culto. Quando chegou a hora do elogio fúnebre, aproximei-me do pódio com passos firmes. Olhando para o mar de rostos, muitos emocionados, todos atentos, senti uma onda de força. Essas pessoas conheciam e respeitavam meu pai. Elas entenderiam pelo que eu lutava. Samuel Mitchell era mais do que meu pai, comecei. Ele era um visionário que acreditava que os negócios poderiam ser bem-sucedidos e humanos. Ele me ensinou que lucro sem propósito não tem sentido e que a forma como tratamos as pessoas é mais importante do que o lucro final. Falei por 15 minutos, compartilhando histórias sobre a generosidade do meu pai, sua integridade inabalável e sua dedicação em criar espaços onde as pessoas se sentissem valorizadas. Não olhei para Alison nenhuma vez, mas pude sentir seu olhar em mim o tempo todo. Meu pai construiu a Mitchell Enterprises um relacionamento de cada vez, concluí. Ele entendia que o verdadeiro luxo não se resume a pisos de mármore ou acessórios caros. Trata-se de fazer as pessoas se sentirem vistas, respeitadas e cuidadas. Esse legado não termina hoje. Ele continua vivo em todos que abraçam sua visão de comércio compassivo. Ao retornar ao meu lugar, a capela se encheu de aplausos, uma reação incomum em um funeral, mas de certa forma apropriada para um homem que tocou tantas vidas. Minha mãe apertou minha mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas o orgulho brilhando em seus olhos. Após o culto, enquanto outros seguiam para o cemitério para o enterro, eu me retirei silenciosamente. Eu já havia me despedido em particular, e havia outra batalha me aguardando. Troquei rapidamente de roupa para funeral e me mudei para o trabalho no carro e segui para o centro da cidade, em direção à sede da Mitchell Enterprises. A reunião com Nakamura estava marcada para as 14 horas em nossa sala de conferências principal. Cheguei a 13h30, dando-me tempo para concentrar meus pensamentos e revisar meus materiais uma última vez. Michael me encontrou no saguão, com uma expressão preocupada e encorajadora ao mesmo tempo. A Alison já está lá há 1 hora, arrumando tudo, ele me informou. Ela não sabe que você está vindo.
Ótimo! Vamos manter assim até o último momento, eu disse. Os membros do conselho já estão posicionados? 3 já chegaram, incluindo o presidente. Os outros estão a caminho. Estão curiosos com o seu pedido para que compareçam. E a documentação financeira? Distribuído no tablet de cada membro do conselho, com as principais discrepâncias destacadas. Eles terão tempo para analisar antes de você apresentar seu caso. Pegamos o elevador em silêncio, ambos cientes do que estava em jogo. Ao nos aproximarmos da sala de conferências, pude ouvir a voz de Allison através da porta entreaberta. Circunstâncias infelizes impedem Haley de se juntar a nós hoje, ela disse suavemente. Assuntos de família, como tenho certeza de que você entende. Mas garanto que a Nakamura International continua sendo nossa maior prioridade. Respirei fundo e entrei na sala, com Michael ao meu lado. A cena congelou momentaneamente, Allison gesticulando na cabeceira da mesa, os 4 executivos japoneses se virando para ver quem havia interrompido, vários membros do conselho erguendo os olhos surpresos de seus tablets. Peço desculpas pela entrada dramática, disse calmamente, dirigindo minhas palavras ao próprio Sr. Nakamura. Mas eu não poderia perder esta oportunidade de homenagear meu pai e a parceria que construímos juntos. Allison se recuperou rapidamente, embora seu sorriso tivesse endurecido. Haley, que surpresa! Soubemos que você estaria no funeral hoje. Fiz o discurso fúnebre do meu pai esta manhã, respondi, aproximando-me da mesa. Ele me ensinou que compromissos são importantes, e é por isso que estou aqui agora. O Sr. Nakamura levantou-se e curvou-se levemente. Senhora Mitchell, por favor, aceite nossas sinceras condolências pela sua perda. Sua dedicação é impressionante nessas circunstâncias. Obrigado, Sr. Nakamura. Meu pai teria me querido aqui. Virei-me para me dirigir à sala. Se me permitem, gostaria de apresentar nossa proposta como originalmente desenvolvida, com algumas atualizações importantes. Allison deu um passo à frente. Já comecei a apresentação. Talvez você possa se juntar a mim para apoiar? Na verdade, interrompi firmemente, acredito que o conselho preferiria ouvir a visão completa, incluindo alguns elementos que podem ter sido esquecidos em seus comentários preliminares. Acenei com a cabeça em direção ao presidente, Lawrence Keller, amigo do meu pai havia 20 anos. Ele me observou por um instante e então assentiu. Dadas as circunstâncias e a posição única da Sra. Mitchell como membro da família e diretora operacional, acho que devemos ouvir sua apresentação completa, disse ele. Allison, por favor, sente-se. Pelos próximos 45 minutos, apresentei o plano abrangente de parceria que havia desenvolvido com a equipe da Nakamura. Enfatizei o equilíbrio entre expansão e manutenção de nossos valores fundamentais, delineei medidas de controle de qualidade que garantiriam consistência em todos os mercados e apresentei projeções financeiras que demonstravam crescimento sustentável sem sacrificar nossa identidade. Ao longo da minha apresentação, pude ver os executivos japoneses balançando a cabeça em aprovação. Eles vinham trabalhando comigo há meses e reconheciam a visão que havíamos construído juntos. Mais importante ainda, pude ver os membros do conselho fazendo conexões entre minha apresentação e as discrepâncias financeiras que estavam analisando. Quando cheguei à sessão sobre nossos imóveis antigos, fiz uma pausa deliberada. A Mitchell Enterprises começou com um único hotel que personificava a visão do meu pai de luxo personalizado, disse eu, exibindo imagens do nosso imóvel original em Seattle. Alguns podem considerar esses locais consolidados menos lucrativos do que as aquisições mais recentes, mas eles continuam sendo o cerne da nossa identidade de marca. Cliquei no próximo slide, que comparava os custos reais de manutenção desses imóveis com os valores inflacionados dos relatórios da Allison. Quando bem administrados, esses locais continuam a superar as médias do setor e fornecem campos de treinamento valiosos para nossa equipe. Não são passivos a serem descartados, mas sim ativos a serem celebrados. Allison se remexeu desconfortavelmente na cadeira enquanto vários membros do conselho trocavam olhares significativos. Quando concluí, o Sr. Nakamura se pronunciou: Sra. Mitchell, sua apresentação se alinha perfeitamente com o que nos atraiu para sua empresa em primeiro lugar. Buscamos parceiros que equilibrem lucro com propósito, tradição com inovação. Ele se virou para os colegas, que concordaram com a cabeça antes de continuar. Seria uma honra para nós prosseguir com esta parceria sob a sua liderança, conforme delineado hoje. Sob a direção dela, interrompeu Allison,
sem conseguir se conter. Devo esclarecer que, como CEO, supervisionarei a implementação de qualquer acordo que chegarmos. O Sr. Nakamura olhou para ela friamente. Com todo o respeito, Sra. Mitchell, nosso interesse está especificamente na visão e na abordagem operacional que a Sra. Haley Mitchell desenvolveu. Se as estruturas de gestão estiverem em constante mudança, precisaremos de garantias antes de prosseguir. O presidente pigarreou. Acredito que este seja um momento apropriado para abordar algumas questões de governança que surgiram. Sr. Bennett, o senhor mencionou ter documentos importantes que exigem a atenção do Conselho. Michael se adiantou, distribuindo cópias do plano de sucessão alterado do meu pai. Samuel Mitchell fez disposições específicas sobre a transição de liderança, que agora arquivei oficialmente nos registros da empresa. O Conselho pode querer revisá-las antes de tomar qualquer outra decisão. Enquanto os membros do Conselho liam os documentos, Jason finalmente se pronunciou: o que exatamente está acontecendo aqui, Haley? Isso parece um golpe. Não é um golpe, Jason. É uma correção, eu disse, encontrando seu olhar diretamente. Papai construiu algo especial, algo que vale a pena proteger. Estou apenas cumprindo a vontade dele. A hora seguinte se desenrolou em um turbilhão de perguntas, esclarecimentos e revelações cada vez mais desconfortáveis, enquanto o conselho examinava as discrepâncias financeiras que Michael e eu havíamos descoberto. O Sr. Nakamura e sua equipe foram dispensados para uma sala de conferência separada enquanto o conselho deliberava, com a promessa de se reunirem novamente assim que as questões internas fossem resolvidas. Às 16h30, a direção do vento havia mudado inequivocamente. O presidente convocou uma votação de emergência sobre a liderança, citando as disposições sobre sucessão e as evidências de deturpação financeira. O resultado foi decisivo: Allison seria destituído do cargo de CEO, com efeito imediato. Quando a reunião terminou, Allison finalmente perdeu a compostura. Este é um erro do qual todos vocês vão se arrepender, disparou ela, juntando suas coisas. Jason, você vem? Meu irmão parecia dividido, alternando o olhar entre a esposa e eu. Por um instante, vi um irmão com quem eu havia crescido, atencioso, gentil, mas facilmente influenciável por personalidades mais fortes. Preciso falar com a Haley primeiro, disse-lhe finalmente. Te encontro em casa. Com um último olhar furioso, Allison saiu furiosa, deixando para trás uma sala cheia de pessoas exaustas e decididas. O Sr. Nakamura se aproximou de mim enquanto os membros do conselho se dispersavam. Ainda gostaríamos muito de prosseguir com nossa parceria, Sra. Mitchell. Talvez possamos nos reunir amanhã para finalizar os detalhes. Seria uma honra, respondi, apertando sua mão. E, por favor, me chame de Haley. Quando a equipe Nakamura partiu, me vi sozinho com Jason e Michael. O desgaste emocional e físico do dia de repente me atingiu, e afundei em uma cadeira, completamente exausto. Você planejou isso o tempo todo, não é? Perguntou Jason, com uma voz mais interrogativa do que acusatória. Eu planejava proteger o legado do papai, corrigi gentilmente. Eu não queria que acontecesse assim. Ele assentiu lentamente. Eu devia ter visto o que ela estava fazendo. Devia ter defendido você, o papai. Não é tarde demais para fazer a coisa certa, eu disse a ele. Ainda somos uma família, Jason. Isso não mudou. Enquanto o sol se punha sobre Seattle, lançando longas sombras através das janelas da sala de conferências, pensei na jornada do dia, desde a despedida do meu pai até a luta pelo seu sonho. Haveria mais batalhas pela frente, mais decisões difíceis a tomar. Mas, pelo menos por enquanto, eu havia honrado tanto a memória do meu pai quanto sua visão. O acordo de $39 milhões estava garantido, mas o mais importante era que a alma da Mitchell Enterprises também estava. A manhã seguinte amanheceu com uma mistura de tristeza e determinação. Passei uma noite inquieta processando tudo o que havia acontecido, interrompida por ligações periódicas de membros do conselho em busca de garantias sobre a direção da empresa. Quando cheguei ao escritório, a notícia da demissão de Allison já havia se espalhado pela empresa, criando um clima de nervosismo e expectativa. Eu estava revisando as anotações para minha reunião com a equipe Nakamura quando Jason apareceu na minha porta. Ele também parecia não ter dormido, sua aparência normalmente imaculada estava amarrotada e cansada. Podemos conversar? Perguntou hesitante. Apontei para a cadeira em frente à minha mesa.
Eu esperava que sim. Ele sentou-se pesadamente, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Alison está ameaçando processar a empresa por demissão injusta. Ela diz ter provas de que você manipulou dados financeiros para prejudicá-la. Eu já esperava por isso. Seria um grande desafio, considerando que os registros financeiros originais mostram claramente o que aconteceu. É nisso que você acredita, Jason? Ele olhou para as mãos. Não. Depois da reunião de ontem, eu mesmo examinei alguns documentos. Ela também anda mentindo para mim, me fazendo pensar que as propriedades originais do papai estavam em decadência, quando na verdade não estavam. Por que você acha que ela fez isso? Ela tem investidores, amigos da empresa anterior. Eles estão querendo adquirir hotéis boutique em áreas urbanas privilegiadas. Nossos hotéis originais seriam alvos perfeitos, disse ele, com vergonha evidente na expressão. Eu não sabia a extensão disso, Haley. Juro. Achei que ela estava apenas sendo pragmática em relação a ativos de baixo desempenho. Mas você topou, eu disse baixinho. Você a apoiou quando ela tentou me obrigar a faltar ao funeral do papai? Eu estava errado, disse ele, e a simples admissão pareceu lhe custar caro. Depois que você foi embora ontem, liguei para a mamãe. Conversamos por horas. Ela me ajudou a ver o quanto eu havia me desviado do que o papai nos ensinou. Uma batida na porta nos interrompeu. Michael entrou, carregando uma pasta grossa. Desculpe interromper, mas temos um problema se desenvolvendo. Alison está no saguão com 2 advogados, exigindo falar com o conselho. Então não vamos deixá-la esperando, respondi, levantando-me. Jason, você está conosco ou com ela? Ele também se levantou, endireitando os ombros. Com a empresa, com a família, onde eu deveria estar o tempo todo. Nós 3 seguimos para a sala de conferências principal, onde o conselho se reunirá às pressas. Alison e seus advogados já estavam sentados, sua expressão era uma mistura de fúria e confiança. Esta caça às bruxas é completamente inaceitável, começou ela assim que entrei. O conselho agiu ilegalmente com base em evidências manipuladas e boatos. Exijo reintegração imediata e um pedido formal de desculpas. Lawrence Keller, o presidente do conselho, respondeu calmamente: Senhora Mitchell, o conselho agiu de acordo com o estatuto da empresa e com base em discrepâncias financeiras bem documentadas. Estamos preparados para defender nossa decisão em juízo, se necessário. Não será necessário, interrompi, sentando-me em frente a Alison, porque temos algo que Alison pode querer ouvir primeiro. Acenei para Michael, que tocou uma gravação de áudio, uma conversa entre Alison e um potencial investidor discutindo o plano de alienação de nossos imóveis legados assim que o acordo com Nakamura fosse fechado. Eu havia gravado a gravação acidentalmente no meu celular durante uma reunião algumas semanas antes e só a descobri enquanto analisava as evidências. O rosto de Alison empalideceu quando sua própria voz preencheu a sala. Assim que garantirmos a capital Nakamura, agiremos rapidamente para nos livrar das propriedades originais. A filha de Mitchell tem um forte vínculo emocional com elas, mas será fácil lidar com ela. O irmão dela apoia totalmente a minha visão. Quando a gravação terminou, a sala ficou em silêncio. Os advogados de Alison trocaram olhares preocupados. Isso está fora de contexto, protestou Alison, mas sua voz não tinha convicção. Temos mais, eu disse simplesmente, incluindo documentação da sua sabotagem sistemática dessas propriedades para fazê-las parecer menos lucrativas. O conselho revisou tudo. Um dos advogados dela se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. Ela balançou a cabeça veementemente, mas ele insistiu. Há mais uma coisa que você precisa saber, acrescentou Michael, abrindo sua pasta. O testamento de Samuel Mitchell continha uma cláusula especial que agora arquivamos oficialmente nos registros da empresa. Ele leu em voz alta: em caso de meu falecimento, o controle acionário da Mitchell Enterprises será transferido para aquele dos meus filhos que demonstrar o maior comprometimento com os princípios fundadores da empresa em tempos de crise ou transição. Essa decisão será tomada pelo Conselho de Administração com base nas medidas tomadas para proteger tanto os interesses financeiros quanto os valores essenciais da empresa. O Conselho votou por unanimidade esta manhã, afirmou Lawrence. Com base nas ações tomadas ontem e nas evidências apresentadas sobre a gestão financeira, Haley Mitchell assumirá o controle acionário da empresa, com efeito imediato. Alison riu, incrédula.
Isso é um absurdo. Samuel me nomeou CEO porque sabia que Jason e eu éramos mais adequados às realidades empresariais modernas do que sua filha sentimental. Papai te nomeou CEO porque acreditava que você equilibraria crescimento com valores, corrigi. Ele confiava em você para honrar o que tornava a Mitchell Enterprises especial, ao mesmo tempo em que trazia novas perspectivas. Em vez disso, você via o legado dele como algo a ser desmantelado em busca de lucro. Negócios não são caridade, Haley. Samuel era um bom homem, mas um empresário ultrapassado. Esses apegos emocionais a propriedades antigas são exatamente o motivo pelo qual as empresas não evoluem. Na verdade, interrompeu Thomas Reed, nosso CFO, que havia permanecido em silêncio até então, quando administradas adequadamente, as propriedades originais da Mitchell superam as médias do setor em 17%. Seus indicadores de fidelidade do cliente são incomparáveis no setor. Ele deslizou um documento sobre a mesa. Estes são os números reais de desempenho dos últimos 3 anos, sem a contabilidade criativa aplicada nos últimos meses. Os advogados de Allison examinaram o documento, com expressões cada vez mais graves. Após uma conversa sussurrada, o advogado sênior se dirigiu ao conselho. Meu cliente gostaria de propor um acordo de rescisão mútua. Em troca de um pacote de rescisão padrão e uma cláusula de não depreciação, a senhora Mitchell se demitirá voluntariamente e renunciará a quaisquer ações contra a empresa. Foi uma capitulação surpreendentemente rápida, sugerindo que eles reconheceram a fragilidade de sua posição. Os membros do conselho me procuraram em busca de orientação. Tenho uma contraproposta, disse eu, encontrando o olhar de Allison. Nenhum pacote de indenização, mas não entraremos com nenhuma ação judicial em relação às manipulações financeiras se ela assinar um acordo abrangente de não concorrência e devolver quaisquer informações confidenciais da empresa em sua posse. Após outra conferência sussurrada, o advogado assentiu. Precisaremos revisar os termos específicos, mas meu cliente está receptivo a essa estrutura. Quando os advogados começaram a discutir os detalhes com Michael e o conselho, virei-me para Jason, que permanecerá em silêncio durante todo o confronto. E você, Jason? Qual é a sua posição agora? Ele olhou para a esposa e depois para mim. Quero continuar na empresa, se você me aceitar. Sei que cometi erros, mas esta também é a minha herança. A expressão de Allison endureceu. Você está escolhendo eles em vez de mim, depois de tudo que construímos juntos? Construímos tudo sobre uma base de mentiras, Allison. Não posso mais fazer parte disso, disse ele. Virou-se para mim. Entendo se você não puder confiar em mim para uma posição de liderança, mas quero reconquistar meu lugar aqui. Foi um momento de verdade, não apenas para a empresa, mas para a nossa família. Papai teria desejado a reconciliação, se possível, mas ele também acreditava em responsabilidade. Você pode ficar, decidi, mas não como executivo, pelo menos não imediatamente. Você vai precisar se esforçar para subir de cargo, começando pela administração de uma das propriedades originais. Aprenda o negócio do zero, como meu pai aprendeu, como eu aprendi. Em vez de protestar, Jason assentiu. É justo. Obrigado, Haley. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Allison se aproximou de mim uma última vez, com seus advogados por perto, protegendo-os. Você acha que venceu, disse ela calmamente. Mas administrar esta empresa não é tão fácil quanto você imagina. Você enfrentará escolhas difíceis todos os dias, decisões que nem sempre estão alinhadas com seus preciosos valores. Eu sei, respondi simplesmente. Mas essa é a diferença entre nós, Allison. Não vejo a manutenção dos nossos valores como um fardo. É a nossa maior força. Ela riu baixinho. Vamos ver quanto tempo esse idealismo vai durar no mercado atual. Adeus, Haley. Enquanto ela se afastava, não senti nenhum triunfo, apenas um profundo senso de responsabilidade. A batalha havia sido vencida, mas o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Mais tarde naquela tarde, com as questões jurídicas temporariamente resolvidas, reuni-me com a equipe da Nakamura para finalizar nosso acordo de parceria. O Sr. Nakamura pareceu satisfeito com a transição de liderança, principalmente quando expliquei como isso garantiria a consistência com a visão que havíamos desenvolvido juntos. Seu pai ficaria orgulhoso, ele me disse enquanto assinávamos os documentos finais, não apenas de garantir essa parceria, mas de como você lutou pela alma da empresa dele.
O negócio de 39 milhões de dólares estava oficialmente concluído, com uma opção de investimento adicional de 11 milhões de dólares incluída para o ano seguinte. Mas a verdadeira vitória não foi financeira. Foi saber que a Mitchell Enterprises continuaria a incorporar os valores pelos quais meu pai viveu. À medida que o dia se aproximava do fim, encontrei-me sozinho no antigo escritório do meu pai, o meu escritório agora. Sentei-me na cadeira dele, passando as mãos pelos braços de couro desgastado, sentindo sua ausência e sua presença simultaneamente. Espero ter agido corretamente, pai, sussurrei. Espero ter deixado você orgulhoso. Não houve resposta, é claro. Mas enquanto eu contemplava o horizonte de Seattle, as luzes do antigo Hotel Mitchell brilhando calorosamente no crepúsculo que se aproximava, senti uma sensação de paz. O caminho à frente seria desafiador, mas eu não o trilharia sozinho. Eu tinha o legado do meu pai para me guiar, uma equipe dedicada me apoiando e, o mais importante, a clareza de propósito que advém de saber exatamente pelo que se está lutando. 6 meses após aquela semana fatídica, subi ao pódio do grande salão de baile do Mitchell Hotel original, cercado por funcionários, parceiros e amigos. A ocasião marcou o lançamento oficial da Fundação Samuel Mitchell, criada para apoiar a educação em hospitalidade e práticas comerciais éticas nas comunidades que atendíamos. Quando meu pai abriu este hotel há 35 anos, comecei, observando os rostos reunidos, ele não criou apenas um lugar para os viajantes se hospedarem. Ele criou uma filosofia de que luxo não se resume apenas à contagem de fios e às comodidades, mas sim à forma como você faz as pessoas se sentirem valorizadas e respeitadas. Os meses desde o meu confronto com a Alison foram transformadores tanto para a empresa quanto para mim pessoalmente. A parceria com a Nakamura International superou todas as expectativas, expandindo para 50 milhões de dólares com a adição de 3 novas unidades na Ásia, com inauguração prevista para a primavera seguinte. Mais importante ainda, implementamos o acordo com um compromisso inabalável com nossos valores fundamentais, garantindo que cada nova propriedade incorporasse o espírito Mitchell, respeitando as culturas e tradições locais. Hoje, a Mitchell Enterprises está mais forte do que nunca, continuei, não apesar do nosso compromisso com os princípios do meu pai, mas por causa deles. Nossa receita cresceu 22%, a satisfação dos funcionários atingiu níveis recordes e os indicadores de fidelidade do cliente superam os do setor em todas as categorias. Não mencionei Alison, que havia se mudado para Chicago para trabalhar com um de seus amigos investidores. A separação judicial foi finalizada sem maiores dramas, embora rumores ocasionais nos chegassem de que ela criticava nosso modelo de negócios ou ultrapassado para colegas do setor. Os resultados, no entanto, falavam por si, e poucos deram atenção a tais reclamações. Jason sentou-se na primeira fila, ao lado da nossa mãe, que havia encontrado um novo propósito como presidente honorária da fundação. Os últimos meses tinham sido difíceis para ele, o processo de divórcio, a experiência humilhante de trabalhar como gerente de hotel depois de anos na diretoria e o lento processo de reconstrução da confiança com a família e os colegas. Para seu crédito, ele abraçou a jornada com genuína humildade. Começando em nossa unidade em Portland, ele trabalhou arduamente para aprender todos os aspectos das operações do hotel desde o início. Suas avaliações trimestrais mostraram melhorias consistentes, e a equipe começou a responder positivamente ao seu estilo de liderança mais autêntico. Ainda não tínhamos voltado ao relacionamento tranquilo entre irmãos da nossa infância, mas estávamos progredindo. A Fundação Samuel Mitchell estenderá o legado do meu pai para além dos nossos hotéis, expliquei à plateia. Por meio de bolsas de estudo, programas de mentoria e parcerias comunitárias, promoveremos a próxima geração de líderes da hospitalidade que entendem que negócios éticos são bons negócios. Anunciei a primeira iniciativa da Fundação, um programa de bolsas de estudo integrais para filhos de funcionários que buscassem ensino superior, independentemente de pretenderem ingressar na indústria hoteleira. Era algo que meu pai sempre quis implementar, mas nunca encontrou o momento certo para lançar. Após a apresentação formal, enquanto os convidados se misturavam e comemoravam, Michael Bennett se aproximou de mim com uma taça de champanhe. Samuel estaria explodindo de orgulho se pudesse ver isso, disse ele, batendo sua taça na minha. Você não apenas preservou o legado dele, como o expandiu. Alguns dias ainda sinto como se estivesse apenas tentando descobrir tudo, admiti, tomando decisões que acho que ele aprovaria. É exatamente por isso que você é a pessoa certa para esse papel, respondeu Michael. No momento em que você parar de questionar se está honrando os valores dele, é quando você pode começar a se perder.
Mais tarde naquela noite, encontrei-me compartilhando um momento tranquilo com a mamãe no antigo escritório do papai, que eu havia preservado em grande parte como ele o deixou. Ela passou a mão pela estante, sorrindo para as fotos de família intercaladas entre mensagens de negócios e lembranças de viagens. Você sabe o que seu pai diria sobre tudo isso? Ela perguntou. O que é isso? Ele diria que você está olhando demais para o passado quando deveria estar olhando para o futuro. Os olhos dela brilharam. Ele nunca quis ser lembrado por tradições imutáveis, Haley. Ele queria ser lembrado por valores em evolução. Suas palavras me tocaram profundamente. Na minha determinação de proteger o legado do meu pai, talvez eu tivesse sido conservador demais em alguns aspectos. Afinal, a inovação sempre fizera parte da abordagem dele, ele abraçava as mudanças que se alinhavam aos seus valores, em vez de temê-las. Você tem razão, reconheci. É hora de começar a pensar no que a Mitchell Enterprises pode se tornar, não apenas no que ela já foi. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião executiva para discutir uma nova iniciativa estratégica, identificar maneiras inovadoras de aprimorar a experiência dos hóspedes, mantendo nosso compromisso com o serviço personalizado. Incentivei o pensamento criativo, desafiando suposições sobre o que a hospitalidade de luxo poderia significar na próxima década. À medida que a equipe se engajava entusiasticamente no exercício, senti um renovado senso de propósito. Era assim que meu pai gostaria que eu liderasse, orando o passado e imaginando o futuro com ousadia. Nas semanas seguintes, implementei várias mudanças na minha abordagem de liderança. Em vez de tomar decisões sozinho com base no que eu achava que meu pai faria, criei processos mais colaborativos que se baseavam em perspectivas diversas, ao mesmo tempo em que filtrava as opções com base em nossos valores fundamentais. Criei um fórum trimestral de inovação onde funcionários de todos os níveis podiam apresentar ideias diretamente à equipe executiva. Também me conformei com o fato de que às vezes eu cometia erros, decisões que meu pai poderia ter tomado de forma diferente. O que importava era aprender com esses erros e permanecer fiel aos princípios básicos que o guiaram. Talvez o acontecimento mais significativo tenha ocorrido 3 meses após o lançamento da fundação, quando Jason foi promovido a gerente regional com base em suas métricas de desempenho e avaliações positivas da equipe. Quando lhe contei a notícia pessoalmente, ele pareceu genuinamente emocionado. Eu ainda não mereço isso, ele disse francamente. Os números e a sua equipe dizem o contrário, respondi. Você se esforçou, Jason. Papai sempre acreditou em segundas chances quando as pessoas demonstravam uma mudança genuína. Ainda tenho muito a compensar, reconheceu. Mas obrigado por me dar a oportunidade de tentar. Nosso relacionamento continuou a se curar gradualmente, construído sobre uma nova base de honestidade e propósito compartilhado, em vez da dinâmica competitiva que Alison havia incentivado. Nunca retornaríamos totalmente à intimidade da infância, mas talvez estivéssemos construindo algo mais maduro e significativo em seu lugar. No aniversário da morte do meu pai, visitei seu lugar favorito no Monte Rainier, onde havíamos espalhado suas cinzas. Em pé, no ar puro da montanha, contemplando a vista espetacular, senti uma profunda gratidão pelas lições que ele me ensinou, não apenas sobre negócios, mas sobre a vida. A escolha mais difícil e a escolha certa costumam ser a mesma coisa, sussurrei, ecoando sua entrada no diário que me guiou por aquele momento crítico 1 ano antes. Ao escolher lutar pelo funeral do meu pai e pela empresa dele, descobri minha própria força e propósito. O acordo de 39 milhões de dólares que Alison tentou usar como alavanca tornou-se apenas um marco em uma jornada muito mais significativa. Enquanto descia a trilha da montanha, recebi uma mensagem do Sr. Nakamura com fotos da inauguração do nosso mais novo hotel em Kyoto. As imagens mostravam uma bela mistura da estética tradicional japonesa com o calor e a atenção que caracterizavam a marca Mitchell. A legenda dizia simplesmente: a visão do seu pai não conhece fronteiras. Naquela noite, gravei uma mensagem para o canal de comunicação da empresa, algo que eu fazia regularmente para manter a conexão com nossa equipe em crescimento. Há 1 ano, me deparei com o que parecia ser uma escolha impossível entre honrar a memória do meu pai e salvar a empresa dele, disse eu com franqueza. O que aprendi com essa experiência é que falsas dicotomias muitas vezes mascaram verdades mais profundas. A verdadeira questão não era qual escolher, mas como honrar ambas. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos antes de continuar. Cada um de vocês enfrenta escolhas todos os dias, entre eficiência e cuidado, entre protocolo e personalização, entre o que é fácil e o que é certo.
Meu pai construiu esta empresa com base na crença de que estas não deveriam ser propostas de escolha, mas sim oportunidades de escolha. Esse é o verdadeiro legado de Mitchell, e ele pertence a todos nós. Agora, ao terminar a gravação, senti uma sensação de realização. A dor de perder meu pai nunca desapareceria completamente, mas havia se transformado em algo construtivo, um compromisso de levar adiante não apenas seus negócios, mas seus valores. A jornada que me aguardava traria novos desafios, oportunidades e escolhas difíceis. Mas eu os encarava agora com confiança, sabendo que havia encontrado minha própria voz enquanto orava a dele. Ao escolher a família e os negócios naquele dia fatídico, eu não apenas economizei um negócio de 39 milhões de dólares. Eu descobri o que realmente importava. Espero que esta história tenha significado algo para você hoje. Se você já enfrentou uma escolha impossível ou teve que defender aquilo em que acredita, adoraria saber mais sobre isso nos comentários abaixo. Às vezes, compartilhar nossas experiências ajuda outros a encontrar a própria coragem. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de pessoas que navegam juntas pelas decisões difíceis da vida. Lembre-se, as escolhas mais difíceis geralmente levam ao nosso maior crescimento. Obrigado por ouvir e, até a próxima, continuem escolhendo o que mais importa.